mais uma vez, boa noite a todos e todas, né? Retomamos aqui o segundo momento da Conferência Inclusa Brasil 2024. Damos as boas-vindas aos professores Maico Severino, Ana Lide e Christopher Cerqueira, para um momento, né? Que a gente construiu juntos, inclusive, de forma até inédita, né? Para esse formato da conferência, que é um painel com o tema Perspectivas e Desafios para a Formação de Engenheiros de Sistemas no Contexto Brasileiro. A professora, essas três pessoas, né, que nos honram, né, com a presença delas aqui, né, aceitaram esse desafio de conversar aqui ao vivo sobre essa empreitada, né, de formar pessoas nesse tema. E eu gostaria de apresentá-los, né? A professora doutora Ana Lide, ela é professora associada da Escola de Engenharia da UFMG, coordenadora do curso de Engenharia de Sistemas e presidente do Conselho de Coordenadores de Curso da Graduação na mesma instituição. Ela possui vasta experiência em docência e experiência profissional com ênfase nas áreas de engenharia e qualidade de software e sistemas, gerência de projetos, empreendedorismo e inovação, atuando principalmente nos seguintes temas: melhoria de processos de software, serviços e sistemas, segundo os modelos CMMI e MPS, software e serviços, e normas ISO 15288, 12207. Gerência de projetos, metodologias ágeis para desenvolvimento e gerenciamento né, de desenvolvimento. Ela possui doutorado em automática pela UFMG, mestrado em ciência da computação pela USP, um MBA em engenharia e inovação pela Uniceb e especialização em melhoria de processos pela UFLA, né, sendo graduada em ciência da computação pela UFMG. Temos aqui também presente o professor doutor Maico Roriz. Ele é professor associado da Faculdade de Ciências e Tecnologia do campus Aparecido de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás, atuando no curso de graduação de Engenharia de Produção e nos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção e Administração Pública, ambos na modalidade mestrado profissional. Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Tem como um de seus interesses de pesquisa a educação em engenharia de produção. Dentre as experiências adquiridas ao longo da carreira, destaca-se a liderança no processo de implantação de curso de graduação em engenharia de produção na Universidade do Estado de Mato Grosso, da UFG no campus de Catalão e da UFG no campus de Aparecido de Goiânia. Atualmente contribui com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a ABEPRO, atuando como coordenador do grupo de trabalho da ABEPRO, grupo de trabalho de graduação da ABEPRO, corrigindo. Mais um de nossos convidados é o professor doutor Christopher Cerqueira. Ele é professor adjunto do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, está à frente do desenvolvimento do bacharelado em Engenharia de Sistemas do ITA, a ser iniciado em 2025. Possui graduação em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de Itajubá, mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas pelo INPE. Seus interesses de pesquisa são engenharia simultânea, engenharia de sistemas baseada em modelos, complexidade, simulação distribuída, sistemas heterogêneos, interação homem-máquina, interfaces tangíveis, realidade aumentada, internet das coisas, teoria de grafos. Só isso. Bem, boas-vindas, né, a vocês. Acho que eu vou dar um contexto para o nosso público hoje, né? Esse painel ele foi pensado em razão do COSE Brasil está se estruturando por meio dessa diretoria de relações externas, e, no caso, eu sou responsável pela parte de assuntos acadêmicos, e tive a grata oportunidade de me aproximar dos três professores e para ter conversas, né, com relação a esses desafios, né, de expandir esse tema no Brasil, né, tornar a engenharia de sistemas mais conhecida, né, amplamente divulgada e disseminada,
e principalmente na questão de como devemos pensar, né, as formações, né, em engenharia de sistemas, né? Cada um deles aqui, né, tem essa missão de falar um pouquinho, né? A professora Ana Lide já tem uma experiência aí, né? O curso de Engenharia de Sistemas da UFMG completou 15 anos de existência, né? Fez aniversário recentemente. O professor Christoph está nessa empreitada, né, de implantar esse curso já no próximo ano no ITA, e o professor Michael teve uma experiência incrível, né, de um projeto onde ele reformulou toda a estrutura curricular da engenharia de produção, com esse enfoque também sistêmico, né? Então, ele vai falar, contribuir um pouquinho com relação a isso. Bem, então, eu gostaria de iniciar, né, essa sessão, direcionando, né, colocando, né, no ar a nossa primeira pergunta, pergunta que é bem relevante, né, para a Ana Lide, né? Então, assim, professora, um ponto, né, muito crucial para a gente pensar nessa questão de formação em engenharia de sistemas é pensar em qual foi a razão, né, de ser, de construção desse programa em engenharia de sistemas na UFMG, né, e qual é o perfil do egresso, né, que a UFMG busca, almeja formar, né, entregar para a sociedade aí esse engenheiro. Boa noite a todos e todas, né? Márcia, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco da experiência nossa na UFMG e também conhecer a experiência aí dos outros cursos, né? Como você já disse, o nosso curso já está completando aí 15 anos de existência. Ele foi instituído no âmbito do REUNE, que foi um programa nacional, né, de criação de novos cursos nas universidades públicas, e a demanda veio de uma percepção da pós-graduação da UFMG nas áreas de engenharia elétrica e eletrônica, percebendo essa demanda por engenheiros de sistema. E, para embasar a versão inicial do curso, foi feito um estudo, né, sobre cursos de engenharia de sistemas existentes, e aí foram utilizados como referência o curso da École Polytechnique, na França, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, do MIT, nos Estados Unidos, e da Universidade de Waterloo, no Canadá. Inspirado em programas de lá, foi definida essa primeira versão, mas com um viés bem de elétrica e eletrônica em função da experiência anterior, né, da UFMG nessa área, principalmente na pós-graduação. O curso foi concebido inicialmente, né, e atualmente ainda segue essa linha, de ter uma formação sólida em fundamentos científicos, também uma formação sólida, conceitual e tecnológica em projeto e integração de aparatos, dispositivos e sistemas, uma formação metodológica em engenharia de sistemas e um ponto diferente de muitos cursos de engenharia, uma formação complementar em humanidades e aspectos diversos da cultura. Com o passar dos anos, ocorreram mudanças nas diretrizes curriculares nacionais de engenharia. A gente também conseguiu ter aí mais conteúdo para poder pensar nesse perfil profissional, e aí nós fizemos uma reforma curricular no curso, seguindo mais recentemente o framework de competências definido pelo próprio INCOUS. E com isso a gente segue dentro do perfil atual, né, uma visão bem alinhada com esse perfil de competência do INCOUS, tá? Com relação né, que perfil profissional formar, direcionado mais para a realidade do nosso mercado, foi feito um estudo em relação às demandas, não só de Minas Gerais,
como do Brasil como um todo, né? A gente tem que pensar que, hoje em dia, com o SISU, a gente acaba recebendo estudantes do país inteiro. E por esse motivo, a gente, formando esses profissionais, eles muitas vezes podem retornar, né, para os seus locais de origem, ou, como aconteceu em muitos casos, irem trabalhar até no exterior. Então, esse perfil foi um perfil que foi ampliado aí para atuar, né, não só considerando as características de Minas Gerais, mas também as necessidades do nosso país, né? Existe muita carência de mão de obra. Nessa área de engenharia de sistemas, principalmente, a gente percebe assim, uma falta de conhecimento mais profundo de como aplicar a engenharia de sistemas de uma maneira geral aí no mercado. Então, essa formação foi concebida pensando, né, num sólido preparo científico e tecnológico e na área de engenharia de sistemas, né, buscando aí gerenciar a complexidade e os riscos associados aí. A mudança, à medida que essa flexibilidade e a necessidade de evolução continua a crescer aí dentro do nosso cenário, tanto em produtos quanto em serviços, mas também na sociedade de uma maneira geral. Então, foi esse o perfil. Eu vou parar por aqui, depois a gente explora mais em função né, das outras demandas aí, tá? Muito obrigada. Tá mutada. Você está mutada. Falha nossa. Professor, assim, até para promover, né, a discussão, né, as características aí que a Ana trouxe, né, em relação ao perfil que ela entende como necessário aí para ampliar, né, a aplicação, a adoção da engenharia de sistemas no Brasil. Diferentemente, a gente tem um contexto, né, bem particular aí do ITA, né? Tem uma razão de ser do curso, que atende a alguns requisitos aí que são um pouquinho diferentes, né? Como é que você gostaria de comentar e falar um pouquinho dessa... Pronto. Posso falar assim, eu preparei aqui já, eu já tenho um material preparado, só desculpa que foi escuro porque acabou a luz do ITA, assim, né? Porque tá chovendo absurdamente. Eu tô aqui no escuro, assim, não... Então tá bom. Então, assim, contando uma história longa em poucas palavras, né? O ITA vai abrir um curso de bacharel, né, em engenharia de sistemas, por um motivo particular, né? Que eu vou contar já no próximo slide. E esse curso vai ser construído, né, no futuro campus do ITA, no Ceará, né? O Ceará, historicamente, é uma região que aprova no ITA, enfim, Marechal Casimiro Montenegro, que fundou a escola, é do Ceará, então tem grande interesse em investimento na região. E a ideia é que se abra um novo campus na região, né? Em particular, né, só apresentando um pouquinho a história da escola, o ITA, diferente das outras universidades brasileiras, é uma escola pequenininhazinha, assim, né? A gente tem só 6 cursos atualmente, né? A gente foi fundado em 1950 com aeronáutica, e aí foi construído o contexto, assim como você colocou, Marcelo, ao redor dessa indústria, né? Bem, as aeronaves eram mecânicas, eletrônicas, precisava-se então de um curso de engenharia mecânica, engenharia eletrônica. O avião pousa em algum lugar, né? Então precisava de engenharia de infraestrutura, a computação veio entrando na aeronáutica e assim como a aeroespacial, né? Bem, o que que é interessante disso, né? A gente não precisa dizer que a gente está no workshop de engenharia de sistemas, em coisas e tal, então a gente não precisa falar que o mundo é mais complexo do que só aeronaves, assim, né? Então a gente tem toda essa complexidade envolvida, né? Então a gente tem novos modais, eVTOLs, entrega de drones, tem trens, como o Wagner colocou, a gente tem diferentes sistemas que se interconectam e entendendo essa problemática, né, em 2 contextos, né, tanto o contexto civil, que é o escopo de como as aeronaves, como o espaço aéreo do futuro e essas aeronaves do futuro vão interagir, assim como
os diferentes domínios de combate, né? O ITA, né, da FAB, né, decidiu criar um curso de engenharia de sistemas, né? E aí a gente está nucleando esse curso de engenharia de sistemas. E a curiosidade, assim, eu trouxe a figurinha do professor Gilman, né, do MIT, que em 1950 fundou a primeira cadeira de engenharia de sistemas formalmente conhecida. Assim, ele foi o primeiro professor de universidade, assim, ele era da Bell, né, do Instituto Bell de Inovação, e ele foi o primeiro professor de curso. Então, assim, a gente pode achar, pô, a gente está em 2024, está tendo poucos cursos de engenharia de sistemas, mas não foi o primeiro, assim, né? Ele já é um curso que existe há um bom tempo, assim, né? Em particular, o que que a gente tem feito para engenharia de sistemas e um pouquinho do perfil do que a gente está buscando, assim, né? A gente está se alinhando, como a professora Ana Lid colocou, com o framework do Incose, né? A gente tem uma vantagem, né, e uma oportunidade, né, que a gente vai contratar 22 professores novos, então já deixo o convite aos colegas. A gente vai ter um campus novo e com oportunidade aí de docência, né? Assim como o Michael, a gente está desenhando, né, o curso de CDIO from scratch, assim, né? Então a gente está colocando todas as cadeiras desenhadas e integradas, né, com projetos que integram assim as disciplinas. E laboratórios, principalmente para essas três frentes, né? A gente vai ter um campus novo, né, do zero, então a gente tem a oportunidade de criar tudo, né? Então a gente está criando laboratórios que consigam ensinar o System Approach, STPA, diferentes métodos de análise, né? Laboratório de construção para os alunos construírem os seus sistemas, né? E a gente está chamando essa frente de Cyber Physical Systems, por enquanto. E a frente de software, né? Que a gente consiga ensinar modelagem e simulação de sistemas complexos, né? Então, essa é a cara, né, do curso a ser criado no ITA, né? Só uma ponderação, assim, nossos alunos, a gente está... a gente fornece moradia, a gente fornece todos as comodidades para o aluno pensar em engenharia de sistemas 24/7, né? A gente não sabe como serão os alunos do ITA após o egresso, né? Mas eles vão ser alunos que vão viver 3 anos respirando engenharia de sistemas, do café da manhã à janta, né? Então, até vai ser um desafio saber como eles vão contribuir com a sociedade, né? Depois de formados, né? Então, esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que o ITA colocou e esse que a gente está enfrentando, assim, né? Então, obrigado aí pelo convite. Márcia, devolvo a palavra. Muito bom, professor. E aí depois eu vou comentar, né, para a gente partir para a próxima pergunta, mas eu convido o professor Michael, né? Como você citou o CDIO, né? O professor Michael tem muito a contribuir com relação a essa metodologia, né? E explicar um pouquinho o que é, né? Para quem não conhece, né? Eventualmente, de onde veio, para o que serve, do que se trata e como você aplicou dentro desse contexto aí nosso, né? De qual que foi a razão, né? A razão de ser do programa que você construiu na UFG, utilizando essa metodologia, né? E o que isso tem a ver com sistemas, né? Gostaria que você comentasse aí para nós. Então tá jóia. Então, boa noite para todos. Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e aprendendo, né, com as experiências dos nossos parceiros. Bom, então aqui, diferente dos outros dois casos, né, um curso de engenharia de produção, né? O curso de engenharia de produção aqui da UFG foi criado em 2014, né? Então, e aí, nos moldes padrões de cursos de engenharia de produção no Brasil, né? E aí, a partir disso, a gente veio trabalhando nesse aspecto, né? E aí, sempre vinculado, no meu caso, né, vinculado ao grupo de trabalho de graduação da ABEPRO, né, da Associação Brasileira de Engenharia de Produção. E aí a gente foi buscando experiências para poder modernizar o curso. Em 2017, houve uma chamada da CAPES Fulbright, né, com esse propósito aí de modernização do curso, né? E desde alguns debates bastante longos aí, principalmente com o George, né, um colega
nosso aqui de Goiás, né? E do Incoso, conhecido. Então, a gente vem discutindo assim, bom, o curso mais, nosso entendimento, né, visto aos poucos cursos de engenharia de sistemas que tem no Brasil, né, o curso mais próximo de engenharia de sistemas no Brasil é a engenharia de produção, né, e como que a gente pode, né, trazer essa abordagem de engenharia de sistemas e aperfeiçoar, modernizar o curso de engenharia de produção, os cursos de engenharia, mas em específico engenharia de produção, que é onde tem me dedicado, né? E aí, a partir desse edital da CAPES Fulbright, a gente foi começamos a compartilhar algumas experiências, principalmente dos Estados Unidos, né? De engenharia de sistemas, em especial, né? E nesse andar de estudo, né, a gente se deparou, então, com a abordagem CDIO, né, com CIV, Design, Implant, Operate, né? Que a ideia, então, assim, que seja um engenheiro capaz, né, então, independente aí da sua formação específica, né, se for elétrica ou se for computação, engenharia química, civil, né, seja um engenheiro capaz de compreender, né, o ciclo. Então, desde qual é a demanda por um projeto de engenharia, né, conceber esse projeto de engenharia, projetar, implantar e operar, né? E a partir da operação, fazendo a retroalimentação para conceber melhorias e assim por diante, né? E aí, então, qual que foi o desafio nosso, né? Bom, como fazer isso no processo de formação de nossos alunos, né? Então, a partir então de 2019, né, com com a publicação das novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia e com o decreto para a curricularização da extensão, então a gente viu como uma grande oportunidade então de transformação do nosso curso, né? E aí, então, os estudos que estavam lá já engatinhando a partir de 2017, né, para a modernização, com esses dois marcos legais, né, que aí deram essa impulsão, né, esse impulso para que a gente pudesse, então, introduzir esses conceitos no nosso curso. E qual que foi a principal motivação, né? Vamos dizer assim, né? Qual que é a principal motivação da gente trazer essa modernização? Que, se a gente for fazer uma análise bastante apurada, né, dos cursos de engenharia no Brasil, em geral, a gente forma um engenheiro de modo mais teórico, né? Então, raramente os nossos engenheiros ele têm a oportunidade de vivenciar durante a sua trajetória acadêmica uma experiência real e completa, né? E aí, com a obrigatoriedade da curricularização de extensão, a gente entendeu que é a grande oportunidade, né? Então, a gente está criando, na verdade, ainda, né, a governança, né, dessa relação academia, indústria e governo, né, para que os nossos alunos, né, tal como o Christoph falou, né, desde do primeiro dia que ele pisa na universidade, né, na disciplina de introdução à engenharia, no caso, engenharia de produção, né, ele já começa a falar de CDIO, né, e aí ele tem que seja automático para ele, né, quando for desenvolver qualquer ação no âmbito da engenharia, necessariamente é um pensamento CDIO, né? Então, da concepção, do projeto, da implantação e da operação. E nisso a gente foi estruturando o nosso currículo, né, com essa perspectiva. Então, no primeiro ano, né, trazendo de uma maneira mais conceitual, né, e depois, a partir dos outros anos, né, e aí com a inserção num ambiente real, né, então, seja uma empresa, seja uma organização pública, seja uma instituição filantrópica, o que for, né, aí, a partir do problema que essa entidade, essa organização tiver, ele desenvolver projetos, né, pensando na abordagem CDIO. Então, isso é um pouquinho
da motivação que a gente teve, né? Então, a partir então desse entendimento nosso, dessa necessidade desse engenheiro, dele ser experimentado, né? Vamos dizer assim, né? Nesse momento de formação, ao longo da sua formação, né? Ele ter essa possibilidade de ir experimentando e aprendendo com casos reais, né? Porque, por exemplo, no currículo atual, né? Uma das disciplinas que eu atuo é planejamento e controle da produção. Então, basicamente, eu falo, pessoal, esquece que vai ter problema de qualidade, esquece que vai ter problema de o funcionário não vai faltar, vai estar sempre, as máquinas vão estar sempre disponíveis, não vai acabar a energia, né, Cristo? Vai estar tudo bonitinho e aquele planejamento, aquele sequenciamento que você... Então, vamos fazer um sequenciamento a partir desse mundo com todas as outras variáveis congeladas. E quando vai na prática, daí é vida real com todas as intempéries, né? E aí o aluno, o engenheiro que é formado teoricamente, ele vai ter muito, assim, a primeira experiência dele vai ser na prática, e ele não pode errar, né? Então, que é quando teria um momento durante a Muito formação. bom, professor. Muito boa a explicação. Então, assim, né, amarrando, né, os três cenários aí, né, que a gente vê, né, como o professor Michael explicou, né, no caso dele, é levar mais para a realidade, né, formar engenheiros que tenham contato, tenham uma vivência com a realidade da indústria, com a realidade dos problemas que, eventualmente, ele vai ter que, né, buscar as ferramentas para resolver. E eu acredito que seja o caso também da UFMG, e até vou aproveitar para perguntar, né, que o professor Christopher comentou, vamos usar a abordagem CDIO, e também para a UFMG, como que a gente trabalha essa questão dessa integração com a indústria para enriquecer a formação, né, dos engenheiros formados aí pelas instituições, né? No caso do Christopher, é um novo curso, né? Então, assim, como está sendo pensado, né, a estrutura do curso para que eles tenham, né, esse 24/7 aí, contemple, né, a vida real, né, as possibilidades de resolver problemas reais. Excelente. Obrigado pelo comentário. O que a gente está desenhando? Assim, eu tive a grata assim, possibilidade de viajar para os Estados Unidos, para a Europa, conhecendo os cursos de engenharia de sistemas, né, para poder conseguir fazer um benchmark, né? A gente viajou aí por MIT, Harvard, Georgia Mason, Stuttgart, né? De algumas visitas aí de algumas universidades para conseguir entender o perfil do engenheiro de sistemas moderno que a gente poderia ter, assim, né? Em particular, assim, a gente entendeu que software está muito próximo, não é o engenheiro de TI, é a utilização de software e modelos para descrição das coisas, né? A maioria das faculdades ela tem um tema, o nosso tema, porque a própria manual do Encose coloca que a gente tem que ter system-centric e tem que ter o domain-centric, né? Então a gente ensina, como o Marco colocou, através de exemplos, né? Da prática, né? A gente escolheu uma prática que é um pouco assim, da tendência de Fortaleza. Fortaleza a gente tentou formatar para carência ou para tendência regional, em que talvez Fortaleza vire o data center do Brasil, assim, por onde entram os cabos de fibra ótica, por onde entram assim, os portos mais próximos, o porto, né, mais próximo da Europa, né? Então a gente foi conhecer o pessoal de Roterdã. Então a gente está assim entendendo, né? Fora as aplicações, claro, para a FAB, né? Que aí é o stakeholder nosso mais próximo, assim, né? Então, a gente está principalmente desenhando o curso para o egresso que entenda infraestruturas críticas, de grande porte, né? Eu até gostei uma vez que a gente conversou com a Ana Lídia, falou que o nosso engenheiro de sistema vai ser um engenheiro de sistema hard, né? Que a gente vai seguir o handbook do Encose da primeira linha à última, assim, né? Nos cursos. Então, essa é a nossa proposta, assim, então a gente está conversando com
membros da indústria, né, para poder entender, para eles entenderem o que é o curso, né, que também é uma dificuldade, né, deles saberem o que é engenharia de sistemas para poder contratar os nossos egressos, né. Então a gente está nessa jornada, né, conversando com as pessoas, mostrando que a engenharia de sistemas é útil e, em particular, a gente tá formatando para a realidade do futuro de Fortaleza, né, que é onde o curso se estabelecerá, assim, né? Assim como todas as universidades têm que ter o sabor regional, assim, do porquê que está sendo criado lá, e em particular Fortaleza tem essa grande tendência do Cyber Physical Systems, né, de ser o grande centro do país, assim, né, e a gente está tentando contribuir um pouquinho, assim, né? Você quer comentar, Ana, professora? Sim, eu gostaria de mostrar uma realidade completamente diferente que acaba sendo o nosso curso, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Compartilhar. Deixa eu só aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim, né? Então, a nossa proposta é a proposta de uma universidade pública brasileira, né, cuja realidade é bem diferente, né, dessa realidade que vocês ouviram aí do Christopher, né? E nós não temos uma das vantagens que o ITA tem de ter toda uma estrutura por trás e ter bolsa para os estudantes e moradia, a chance de viver em 24 horas, né? A, a, a realidade, né, da engenharia de sistemas, a nossa realidade é bem diferente. Nosso curso é um curso noturno. Por ser um curso noturno, boa parte dos estudantes que acabam ingressando, e também pela realidade de uma universidade pública brasileira, né, a gente tem um volume de pessoas que vêm por cotas e que precisam de trabalhar para se manter, e o FMG não tem essa facilidade, né, de ter esse espaço para poder acolher todo mundo. E a gente tem que pensar numa formação mais versátil para a realidade brasileira, tá? Então, dentro da nova proposta do curso, a gente estruturou uma forma onde o estudante tenha uma flexibilidade grande de áreas de atuação para as quais ele possa seguir, né, conforme seu interesse e oportunidades de mercado, tá? Então, nosso curso tem um ciclo básico em ciências, né, onde eles veem os fundamentos necessários para o curso, o ciclo básico de engenharia, um ciclo profissional em engenharia, e aí em torno de 360 horas específicas de engenharia de sistemas, e mais carga horária optativa, no qual ele pode direcionar para as diversas áreas de interesse dele, né, para a atuação profissional posterior. Tá? Então, a gente tem uma gama grande aí de opções. Essa é uma característica que a UFMG procura colocar nos cursos dela, que é dar uma flexibilidade para o estudante escolher o caminho que ele quer seguir. Então, dentro dessa formação, a gente tem também uma carga horária grande da parte de humanidades para o estudante poder, né, direcionar, né, também o seu trabalho pensando nas necessidades, na realidade, na cultura do país, né, ou da comunidade para a qual ele vai direcionar os seus esforços, tá? Existe uma preocupação muito grande hoje nas universidades brasileiras com a formação em extensão universitária. Então, esse também é um outro caminho importante aí que a gente coloca dentro do curso, tá? E em termos de formações, né, de opções de formação, fora essa estrutura obrigatória do curso, né, a gente oferta oportunidades de um estudante cursar optativas em áreas de interesse deles variadas, tá? Então, a gente tem conjunto de optativas para sistemas aeroespaciais, sistemas de automação e controle, sistemas de computação, sistemas de energia elétrica, sistemas de informação, sistemas industriais de produção, sistemas embarcados, sistemas robóticos, estatística aplicada a sistemas,
inteligência artificial aplicada a sistemas e ciência dos dados aplicada a sistemas. E vários outros que vão surgindo conforme demanda. A gente também permite ao estudante fazer uma formação complementar aberta, né? Juntando com outras áreas de engenharia, por exemplo, engenharia biomédica, engenharia nuclear. Temos também a área de sistemas ópticos, porque a gente tem alguns estudantes trabalhando lá no Telescópio Gigante de Magalhães, então a gente também criou uma formação mais direcionada para isso. E seguindo a tendência aí dos grandes desafios da engenharia, da academia americana, né, de engenharia, a gente participa do programa internacional, que são os grandes desafios, né, da engenharia. Então, tem a possibilidade dele fazer formação complementar aberta também, em cima desses grandes desafios. E o FMG também tem uma preocupação de gerar a possibilidade de formação transversal. E aí, então, existem formações transversais em empreendedorismo, quando o estudante quer aprender mais sobre empreendedorismo para poder né, desenvolver sua carreira, e também tem outras formações transversais que não são alvo específico aqui dessa nossa apresentação. Tá? Então, essa é a forma como a UFMG estruturou, e a gente trabalha as questões ligadas à engenharia de sistemas num ciclo específico de engenharia de sistemas, como eu coloquei, né, no ciclo profissional em engenharia de sistemas, e nesse ciclo profissional a gente tem diversas atividades, diversas disciplinas de introdução, de pensamento sistêmico, de laboratórios, né, de laboratório onde estuda o ciclo de vida, aprende SysML, trabalha em MBSE, tem outro laboratório mais voltado para otimização, outro para robótica. Então, a gente trabalha muito com orientação PBL, que é um tipo do CDIO em vários contextos, e também laboratório de gerenciamento de sistemas na parte de gestão. Tá? Então, essa é a forma como a gente trabalha aqui. Ok? Não, tá ótimo, Ana. Eu acredito assim que né, as linguagens, né, estão alinhadas aos contextos também, né? Então, assim, Sim, a gente vê, né, que assim todo curso de engenharia vai ter o ciclo básico, essa formação em ciência. Eu acredito até que o professor Cristo chegou a comentar em relação a isso também, né, que existe um ciclo básico aí também nesse novo curso do ITA que né, tem essa formação toda em matemática, em ciências e etc. E o ciclo profissional, em seguida, é que dá toda essa formação mais específica nas ferramentas, abordagens e etc. Né? Mas eu achei muito interessante, né, a fala dos três, e existe um ponto em comum, né, que é justamente em como abordar essa formação. Né? Como abordar essa informação. Eu até vejo, como você colocou, essa realidade, né, da UFMG um pouco distinta na questão do perfil dos estudantes, né, que chegam para a UFMG, deles terem que trabalhar, né, curso noturno. Na verdade, eles estão, né, em fazendo uma graduação em engenharia de sistemas, eles tiverem a possibilidade de atuar já em uma área onde eles possam aplicar os conhecimentos do curso, eles têm uma vantagem tremenda, né? Se a gente for olhar por essa lógica, né? Que a gente está falando na questão da formação e extensão, eles estão em formação e extensão o tempo todo, né? Digamos assim, né? Porque estão exatamente. estão no mercado, estão atuando e estão, ao mesmo tempo, buscando né, as metodologias, as abordagens dentro do curso de graduação em engenharia de sistemas. Muito bom. E o Verdade. professor Michael trouxe a questão da aplicação do CDIO, que, né, traz toda essa questão da questão de ser baseado em projetos, em problemas a serem resolvidos, assim como o professor Christopher também. Então, eu vou aproveitar o comentário da Ana, né, e para a gente, né, eu vou direcionar para o professor Christopher, inicialmente, como que, né, eu acho que até vocês já falaram um pouco, mas como que esse pensamento sistêmico, né, e a compreensão do ciclo de vida de sistemas ou será, né,
abordada dentro do programa que está sendo desenvolvido, hein, professor? Respondendo de maneira breve, assim, né, eu acho que o emprego do CDIO força esse pensamento, né, nas pessoas, né? Então acaba vindo de brinde, assim, né? Se a gente aplicar o CDIO não só dentro de uma cadeira específica, mas através das cadeiras, né, interligando o curso, sabendo que nos primeiros semestres ele faz projeto conceitual, vai indo, caminhando para o desenvolvimento, coloca manufatura, sustentabilidade, suportabilidade, tudo para no final, no último semestre, ele ter um sistema que ele vai operar e ver as dificuldades da operação, assim, né? Eu acho que a gente já consegue embutir isso na cabeça dele, assim, né? Resposta curta, o tempo está acabando. Resposta curta e direta. Mas está ótimo. Professor Maicon, quer comentar, né? Como você falou bastante CDIO, né? É assim, eu acho que é importante, né, a gente trazer essa discussão para essa questão do pensamento sistêmico de forma mais ampla, porque a gente está numa área em que é hard, né? Como professora, é natural, né? A gente falar da engenharia sistêmica já tem esse pensamento sistêmico na raiz de tudo, né? Mas se a gente for olhar, né, no contexto brasileiro, a gente vê que tem muitos, né, outras possibilidades que não entram assim muito nas aplicações de engenharia de sistemas, como a gente está falando aqui, né? Então, você quer comentar, professor Maicon? Tá. Então, qual que foi a nossa ideia? Na verdade, estamos ainda em implementação do curso, né? Ainda a gente não tem. Mas, bom, de imediato o aluno vai receber esse conceito, vamos dizer assim, essa noção teórica, né? E a todo momento sendo reforçada. E aí, como que foi qual foi a nossa estratégia para que o aluno fosse desenvolvendo essas competências relacionadas ao CDIO, né? Então, a ideia é que a gente faça exatamente o inverso, né, em relação. Então, as letrinhas, né, essa sopinha de letras, né. Então, a gente vai ter projetos integradores, né, então, em todos os períodos, né, em que, para uma mesma turma de trabalho, né, então, um grupo de trabalho, ele vai envolver um aluno do quarto ano, um aluno do terceiro, um do segundo e um do primeiro ano, em que o aluno do quarto ano ele vai estar muito mais responsável pela concepção da solução do problema, o aluno do terceiro ano na implantação, o aluno do segundo ano desculpa, no conceito, no projeto, o do segundo ano na implementação e do primeiro ano na operação. E a ideia é que vá desenvolvendo aos poucos. Então, cada hora você vai incentivar o aluno a desenvolver essa competência em diferentes momentos, em que, quando ele está no primeiro ano, ele está observando e acompanhando o aluno do quarto ano concebendo, e quando ele estiver lá no quarto ano, ele vai conceber para os alunos que estão ingressando. Então, essa foi um pouquinho da estratégia com disciplinas integradoras. Aí, bom, mas qual que é o problema que o aluno vai resolver, né? Ou como que vai se dar? Então, é o problema que a organização tiver, né? Então, e por isso que daí a estratégia de ter alunos de todos os anos, né, é justamente para que, caso demande um conhecimento específico, o aluno mais avançado no curso ele já passou por todo o caminho. E, enquanto isso, o aluno mais ingressante, né, de início de curso, ele vai aprender fazendo e depois ver um pouco, aprofunda pela teoria e tudo mais, né? Então, esse foi um pouquinho da estratégia que a gente fez. O desafio principal, né, eu acho que é muito mais a questão de preparar essas organizações também para abrirem essas informações para que os nossos alunos possam apresentar soluções para os problemas reais. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? E aí a gente vai precisar, na verdade, também, além de formar alunos, a gente vai ter que formar as empresas para que elas estejam aptas para receber nossos alunos, para que eles possam desenvolver, então, seus projetos dentro delas. Muito bom.
Da mesma forma, Ana, né? Você quer comentar? Você já falou um pouquinho, né? Que é baseado em projetos, problemas. Tem Sim. alguma coisa que você queira enfatizar, né? Da abordagem que vocês têm utilizado para passar essa percepção dos alunos em relação ao ciclo de vida, em relação ao pensamento sistêmico? Tem alguém em particular que você queira enfatizar, Ana? A gente acabou criando também uma disciplina específica de pensamentos sistêmicos para ajudar os estudantes a pensarem de uma maneira geral no sistema e levarem esse cenário de pensamento sistêmico mais para a nossa realidade. Eu sinto que a gente precisa de tropicalizar um pouco toda a teoria de engenharia de sistemas para a realidade brasileira, né? Infelizmente, a nossa indústria não tem o mesmo nível de indústrias de outros países, muito longe da realidade do nosso país, né? Muito daquilo que a gente vê no dia a dia de indústrias né, de países desenvolvidos. Mas a gente corre atrás e vê, né? A gente tem bons exemplos aí, né, de indústrias que dão certo e que aplicam bem, mas, de uma maneira geral, o nosso país está muito carente, a nossa indústria não está, né, num nível de conseguir absorver tantos estudantes feito a gente tem, se for mais para esse lado hard, né? Feito, eu comentei com o professor Christopher, nosso mercado acaba tendo que ser mais amplo, né? E uma preocupação muito grande que eu tenho é a questão de serviços, né? Quase 70% do nosso PIB é para serviços. E a gente precisa de colocar engenharia de sistemas para melhorar os serviços oferecidos. Então, assim, é uma bandeira que a gente tem levantado, né? Além de tratar projetos de engenharia, pensar em projetos de estruturação de serviços e melhorar a qualidade dos serviços também, né? Então, a gente trabalha nos laboratórios, mas abre o leque, né, para desenvolvimento de mais tipos de projetos, não só de desenvolvimento de produto, tá? Muito bom, professora. Deixa eu ver aqui, eu acho que acho que vocês já falaram bem, né, assim, na questão das abordagens, metodologia, estruturação dos cursos, né? Eu gostaria de direcionar, né, agora, pergunta novamente a você, Ana, com relação, justamente você já começou a falar, né? Já que você falou, que desafios são esses, então, para a gente ampliar a adoção e a aplicação da engenharia de sistemas no Brasil, né? Como que você acha que a UFMG já tem feito uma contribuição nesse sentido, tá? E quais são as suas expectativas, né, para avançar ainda mais, né, dentro do programa que a UFMG oferece para dar né, esse suporte ao avanço da engenharia de sistemas no país. Como eu já havia começado a comentar, né, eu sinto uma carência muito grande e eu noto que os nossos egressos acabam indo para diversas áreas de atuação. Né, alguns estão aí trabalhando realmente em indústrias, né, como indústria aeronáutica, automotiva, e vários estão indo para o exterior. Essa é uma preocupação grande que eu tenho, porque a gente está formando, com dinheiro público, pessoas muito competentes que estão sendo absorvidas pelo mercado externo. A gente investe e eles vão embora. Então, eu acho que é importante a gente. Um dos desafios principais que eu vejo, que não é nosso na UFMG, é conseguir reter esses talentos no Brasil, né? Então, criar oportunidades para que eles possam explorar o potencial que eles têm hoje, né? Para a realidade nossa, sabe? Eu fico muito feliz quando o estudante vai para fora, mas fico triste pelo país, né? Que a gente está deixando de ter essa oportunidade. Então, esse é um desafio. Os nossos estudantes vão atuar em diversas áreas, e em vários países, a gente tem 10 países diferentes estudantes trabalhando, em vários contextos diferentes, né? Então, dos principais desafios que eu vejo é essa questão, a dificuldade, né, das universidades federais, de falta de verba, e que dificulta. Então, na minha visão, para o Brasil poder
aplicar mais a engenharia de sistemas, a gente precisaria de tropicalizar um pouco aquilo que a gente vê no handbook, levando para a parte mais relacionada às nossas carências, né? Melhorar as nossas infraestruturas, fazer com que, no Brasil, a gente tenha uma preocupação maior em melhorar a qualidade dos serviços prestados em vários segmentos diferentes, que eu acho que o engenheiro de sistemas pode, sim, contribuir muito, né? Meu sonho é ver no Enclosed Handbook não só uma seção pequena falando de serviços, mas um espaço grande, porque eu acho que a carência, né, de engenharia de sistemas em serviços é muito grande. Então, eu acho que o principal desafio é a gente tratar, né, essa nossa realidade, aplicar a engenharia de sistemas, né, nesse contexto mais amplo. E em termos de expectativa, né, eu acho que nós temos aí um volume grande já de experiência, esses 15 anos, né, de experiência aí, e nós estamos trabalhando. O principal desafio nesse momento está sendo, o principal desafio e expectativa, né, é uma parceria que a gente está trabalhando junto com o Incoase, né, com o apoio aí do Incoase Brasil, foi uma iniciativa do Incoase Brasil, para a gente poder criar, né, um curso de extensão com a certificação ACEP, né, para que a gente consiga, né, com as pessoas que participarem desse curso, formar pessoas que tenham já a certificação e possam atuar de uma maneira ampla na nossa realidade. Então, nós estamos trabalhando, buscando, né, esse espaço agora. Tá? Muito bom, professora. Realmente tem todos esses desafios, né? A questão da adoção, né, pela indústria de forma geral e por outras áreas também, né, em que esses egressos aí possam apoiar e eu particularmente acho assim que qualquer mínimo de conhecimento em pensamento sistêmico já faz uma grande diferença quando se fala em serviços, como melhorar, né, os nossos processos aqui no Brasil. Eu vou direcionar a pergunta ao professor Christopher novamente, né? Assim, como é um curso novo, né, professor? Qual que é a sua expectativa, os desafios que você enxerga aí, né, de colocar para rodar esse curso novo, e especialmente na questão da formação, né, desses estudantes aí, como é que vai ser a partir do momento que vocês começarem a rodar, né, esse novo curso de Engenharia de Sistemas no ITA. E no contexto amplo também, como é que você vê esses desafios para o Então, a Brasil, gente né? Está um pouquinho lento, está travando um pouquinho, professor. Vocês me escutam bem? Ana, Maicon, eu Sim, acho que é o sim. professor. Acho que a Ah, sim. internet lá. É, É, ele está com, ele tá com, eu, eu tá com sou fazendo um contraponto na Lídia, eu não sou muito a favor dessa tropicalização. A gente tem que aplicar. Melhorou? Eu estou caminhando. o professor Christopher está travando aí, ele está em movimento, né? E está com um probleminha de energia lá na. Ah, ele caiu. Mas tudo bem, eu passo a palavra então para o professor Michael, né? Como que você vê os desafios, as expectativas aí Uhum. em relação ao que vocês estão construindo na UFG, dentro Tá. desse cenário aí de engenharia de sistemas, né? Uhum. Então, qual que é o nosso entendimento? Na verdade, é que o conhecimento sistêmico, né, essa noção sistêmica, ela é importante para todas as formações de engenharia, né? Nesse sentido, até existe uma conversa iniciada com a nossa pró-reitoria de graduação aqui da Universidade Federal de Goiás, né, em que nós estamos sendo um laboratório, vamos dizer assim, né, uma primeira experimentação
de como implementar, e à medida que os resultados vão surtindo, acho que naturalmente os outros cursos de engenharia da nossa instituição vão incorporando essa noção de pensamento sistêmico, da engenharia de sistemas, do CDIO, nos seus próprios currículos, né? Então, porque acredito que, como vocês disseram anteriormente, né? Então, qualquer pouco, né, dessa noção de engenharia de sistemas, o diferencial é muito grande, né, entre aquele profissional que é formado na sua caixinha da sua especialidade, em relação a esse que tem esse olhar das relações complexas e tudo mais, né? Então, acho que esse processo vai, à medida, e o mercado, na verdade, ele vai até meio que direcionando a isso também, né? Então, à medida que vão surgindo esses profissionais com esse diferencial, com a abordagem da engenharia de sistemas, né? Seja em qualquer uma das especialidades, né? Os outros cursos vão... quem não aderiu ainda, ou quem não incorporou essa abordagem de formação no seu currículo, meio que vai se obrigando, vamos dizer assim, né? Em termos de sobrevivência, em termos de concorrência no mercado, a abordar incorporar, né, a questão da engenharia de sistemas em seus currículos. Então, é um pouquinho disso que eu tenho percebido internamente aqui na universidade, quando daí eu trago essa discussão no âmbito da Associação Brasileira de Engenharia de Produção, é a mesma coisa, né? Então, os cursos que já estão com essa pegada do CDIO, né, eles estão acabam eles sendo referenciais para os demais. Então, naturalmente, quando, por exemplo, a gente discute os referenciais para cursos de engenharia de produção, necessariamente a gente já está incorporando isso, e acho que a tendência é cada vez mais os cursos incorporarem. É muito bom. Eu acho que é esse o ponto, né? Quando se fala em pensamento sistêmico, ciclo de vida, levar a todas as engenharias, né? A adoção dessas práticas, né? Da Isso, forma só mais de uma ver. parte, e acho que tem que ser algo muito natural também, né? Que à medida que, sem forçar, sem entrar porque como o que normalmente acontece é que cada área de conhecimento vai querer fazer a sua proteção, sua reserva de mercado, né? E, bom, o que é essa nova engenharia? Como que vai roubar as nossas vagas? Né? Mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? Mas é justamente isso que vai obrigar, né, a fortalecer, né, e aí cada os cursos mais experientes, né, aperfeiçoando, e as pessoas vão aderindo naturalmente, porque meio que no meu entendimento, um caminho meio sem volta, né, visto que o potencial. Muito bom. Bem, eu acredito assim que a gente tem abordado, né, as principais questões. Eu gostaria de dar a palavra novamente para a Annalise, porque nós falamos um pouco sobre a questão desse novo curso de extensão que vai ser oferecido, né, pela UFMG, que está em desenvolvimento, a professora Annalise está liderando, e eu acho que ela gostaria de compartilhar, né, um material para a realização de uma pesquisa com esse foco, né, professora? Sim. Vocês estão conseguindo ver Sim. a chamada, né? Então, nós estamos aí nessa parceria com o Incouse e com o Incouse Brasil, trabalhando na elaboração desse curso, estudando o modelo de negócio, tentando ver como a gente pode viabilizar um curso desse, né, para o maior número de pessoas possível, né? A gente percebe que os cursos semelhantes em outros países, né, tem um custo muito alto para a realidade brasileira, e a gente está tentando viabilizar num valor que seja o mínimo necessário, mas suficiente para a gente poder conseguir disseminar mais a engenharia de sistemas, né? Então, nós estamos fazendo uma pesquisa
na qual queremos ouvir todas as pessoas, né, que se interessam por engenharia de sistemas em relação ao conteúdo desse curso, carga horária, expectativas em relação ao curso, para que a gente possa atender a demanda apresentada para a gente pelo INCOSE, né, INCOSE geral, e, né, trazida aí por intermédio da Márcia e do INCOSE Brasil para a gente como um desafio. E estamos, então, trabalhando, né, nessa etapa agora de estudar mais a fundo o modelo de negócio e gostaríamos de ouvir, então, a opinião de vocês e receber um feedback sobre, né, como vocês enxergam essa proposta, né, e darem sugestões para a gente poder evoluí-la da melhor maneira possível. Lembrando que é um curso que teria equivalência acadêmica, e com essa equivalência acadêmica, quem cursá-lo e conseguir um aproveitamento de 85% ou mais, né, atendendo às exigências do INCOSE, teria o direito a essa a certificação inicial, que é a certificação ACEP. Né? Tendo prática de engenharia de software, pode pleitear outros níveis de certificação. Tá? Mas é isso, e eu queria aproveitar o momento para poder agradecer demais o apoio que eu tenho recebido do INCOSE Brasil em cima, né, em relação a essa parceria e na elaboração do curso. Tá? Então, é muito bom poder contar, né, com o apoio de vocês para a gente desenvolver esse curso. Tá bom, obrigada, professora. Parece que o professor Christopher retornou. Se quiser dar uma palavrinha final, professor, você foi interrompido? Não vai conseguir ainda. Parece que está. Ele Você está não no mundo. consegue. A luz até voltou. A energia voltou aí. Tá escutando? Sim. Tá escutando? Mas eu tô andando aqui para poder achar um ponto que pega o Wi-Fi. Não, Sim. só terminando assim as últimas palavras, né? Eu acho que assim tem espaço para engenharia de sistemas no Brasil inteiro, né? De prefeitura a hospital, né? De porto a aeroporto, assim, né? Então, eu acho que assim é uma das carreiras mais promissoras que a gente enxerga, assim, mais ampla, né? E o brasileiro tem essa aptidão natural de ver sistemicamente as coisas. A gente acha que não, mas a gente convive com esses reveses, né? Sempre assim, né? Então, talvez, né? A gente, no encosto daqui 10, 15 anos, talvez a gente converse de novo e veja que a maneira de pensar do brasileiro vai acabar modificando a engenharia de sistemas do mundo aí. Obrigado. Muito bom. Muito bom, né? Ótimo. Então, gostaria, assim, de agradecer enormemente, né? Esse é um assunto que requer até outros encontros, na verdade, né? Para conversa, troca de experiências, né? Em pensar em como a gente pode expandir isso, né? Cada universidade aí tem buscado meios, né, de levar para os seus estudantes esse conhecimento, e acreditamos que a forma de fazer isso, né, é sempre com base de trazer né, à tona essa conversa, essas discussões, para se pensar em melhores maneiras de expandir cada vez mais esse conhecimento aqui no Brasil. Né? E esse é o papel do INCOSE, né? A gente quer realmente, é, queremos nos aproximar cada vez mais da academia, da indústria, queremos ser um meio também de fazer com que essa colaboração academia e indústria se fortaleça ainda mais, né? Então, eu agradeço enormemente a presença do professor Maico, professora Analígia, professor Cris, que se dispuseram a vir aqui nessa noite conversar sobre essa temática, tá bom? Eu agradeço muito. Muito obrigada. Você quer falar, professor?
Não, gostaria de agradecer a oportunidade, né, e falar que estamos e oportunidade de falar um pouquinho e de aprender, né, com os colegas, né, e falar que as portas estão sempre abertas aí para a gente trocar figurinha para, enfim, para fazer as engenharias, né, do Brasil realmente terem seus profissionais cada vez melhor formados, né? Então, obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Ótimo. Eu também queria agradecer, Márcia. Muito bom poder, né, compartilhar um pouquinho do nosso curso, né, e trocar, né, informações, trocar figurinhas aí com os colegas, né, e conhecer mais, né, a realidade de cada um dos cursos também, né? E eu acho que todos nós temos o mesmo objetivo, que é fazer engenharia de sistemas dar certo e fazer o Brasil dar certo, né? Então, estamos todos de mão dadas correndo atrás desse objetivo. Tá? Muito Ótimo, obrigada pela oportunidade. obrigada. Ótimo. Então, pessoal, encerramos, né, nosso momento aqui desse do último ciclo aqui da noite. Convidamos a todos e todas, né, que voltem amanhã para o novo ciclo, com as palestras de amanhã, onde teremos novas apresentações aí. Eu peço que vocês deem um feedback sobre o evento, para que a gente possa melhorar ainda mais a estrutura, a forma de como conduzir, né? E conteúdos. Deem o seu feedback para a gente melhorar cada vez mais esse nosso evento aqui do Incos Brasil, tá? Um outro ponto muito importante que tem a ver com formação, desenvolvimento, oportunidade de certificação. O Incos Brasil ele desenvolve uma oportunidade, né, de aprendizagem coletiva, que é o CEP, para a certificação CEP do INCOSE, que é o cohort, onde vocês podem participar de forma gratuita, e é uma oportunidade muito boa, né, onde vão ter pessoas muito experientes, pessoas que atuam na área de engenharia de sistemas e que vão apoiar as pessoas que quiserem né, se preparar para aplicar para a certificação do INCOSE, tá? Então, está aí o QR Code para o cohort de 2025, né? Foi bem sucedido de 2024, muitas pessoas já se certificaram, inclusive, né? E foram relatos muito bons em relação a esse processo. As apresentações de amanhã, né? Nós vamos ter como host o nosso presidente, que é o Fábio Guimarães, a primeira apresentação de Felipe Flamínio João, né, de Pesquisa Operacional Militar Aplicada a Sistemas Aeroespaciais, e do Arthur Hendricks, aplicação de processamento de linguagem natural a, a questão de requisitos, né? Leverage Requirements Engineering with Natural Language Processing. Então, é uma oportunidade aí, inclusive com um tema muito quente no momento. Então, mais uma vez, obrigada. Então, eu encerro por hoje a sessão, tá bom? Alguma pergunta que não tenha sido respondida, pessoal, eu vou encaminhar para os professores e, na verdade, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade, porque nós temos só 2 perguntas aqui, que, além daquelas que nós já respondemos ao longo do painel. Uma delas é do Vitor Cerqueira. Olá, boa noite, tem 2 perguntas. Por acaso as apresentações, não, com relação a gravações de apresentações de ontem, sim, foram gravadas e elas vão estar disponíveis nos canais aí do INCOSE. Quais são, e direcionando aí para o UFMG, quais são as principais áreas de pesquisa na pós-graduação do UFMG? Existem pesquisas ligadas ao ramo de sustentabilidade e ao ramo automotivo?
Foi o Vitor Cerqueira que fez a pergunta, professora. Obrigada, Vitor, aí pela pergunta, tá? A gente tem dentro da UFMG 12 cursos de engenharia indo para o 13º. E a gente tem pós-graduação em todas as áreas dela, né? E também tem pós-graduação em empreendedorismo juntando com outras unidades. Então, tem pesquisa ligada à sustentabilidade, sim, e também ligada ao ramo automotivo. Tá? Então, existe sim é, é, atuações, né, áreas de pesquisa de pós nessas áreas, tá bom? Ok. E um comentário aqui do Renan Saran. Nós tentamos buscar egressos da UFMG para atuar em Florianópolis como engenheiro de sistemas, mas percebi que muitos estavam atuando como desenvolvedores de software. Será que a alta demanda nesta área está ocupando esses profissionais assim como os bancos conquistaram os estudantes do ITA no passado? Tem um comentário interessante aqui, né? É, na Na realidade, essa a situação do país tem sido essa, né? A gente tem uma carência de mão de obra em TI muito grande. E a demanda, né, por profissionais qualificados em engenharia de software, né, e também engenharia de sistemas voltado para sistemas intensivos em software, é muito grande. Mas os nossos estudantes têm um diferencial quando eles são direcionados para essas áreas, porque são as áreas que o nosso mercado, né, acaba absorvendo mais, mas tem um diferencial que eles desenvolvem essa visão mais holística e percebem outras características, né, que ajudam as empresas que vão além da questão de desenvolvimento de software. Então, muitas vezes eles entram até durante a graduação, já trabalhando com desenvolvimento de software e mais ligado à área de TI, mas eles, dentro das empresas, vão galgando outras posições, né, que acabam se destacando por ter essa visão mais sistêmica e conseguirem aplicar, né, o conhecimento visto no curso. Mas, infelizmente, né, essa é a realidade do nosso país, né, uma indústria que não consegue absorver a quantidade de gente que a gente forma, e que eles acabam indo para outras áreas, né? Então, faz parte aí da nossa realidade isso aí. Por isso que eu coloquei como um dos meus interesses aí da gente conseguir, né, reter esse pessoal e criar oportunidade de trabalho mais hard dentro da nossa realidade atual. Por isso que muitos acabam indo para a área de software. Ok? Ok, professor. Então, com isso, finalizamos aí a nossa programação. Espero vê-los amanhã à noite, no encerramento da nossa conferência.